Você quer ter uma vida melhor? Obedeça a Deus. Você quer vencer inimigos? Obedeça a Deus. Você quer ser abençoado? Obedeça a Deus. Você quer relacionamento com Deus? Obedeça a Deus. Você quer que Deus opere milagres na sua vida? Obedeça a Deus. Ou Deus tem a prioridade ou ele não tem lugar nenhum. Porque o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Então vamos primeiro analisar aqui, tem 3 atitudes de Abraão para ele poder se tornar uma bênção que dependia dele. Olha só, preste atenção ao texto. Deus está dizendo para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Deus está dando uma ordem a Abraão. Significa que para você ser bênção, você vai ter que aprender a obedecer a Deus. Obediência. Sem obediência, meu amigo, não tem relacionamento com Deus. Sem obediência não tem negócio com Deus. A obediência agrada a Deus. O profeta Miqueias, no capítulo 6, do versículo 6 a 8, de maneira sintetizada, ele está dizendo assim: o Senhor tem prazer em gorduras, em animais, em holocausto. E ele mesmo vai dizer: o Senhor tem prazer em ribeiros de azeite. O Senhor tem te declarado o que traz prazer a Deus? Que pratiques a justiça, que ames a beneficência e que andes humildemente com o teu Deus. Isso é, se submeta a Deus, obedeça a Deus. Obedecer a Deus agrada a Deus. E obedecer a Deus, meu irmão, é cumprir suas ordens sem questionamento. Deus você não questiona porque Ele está mandando você fazer isso, ou ir para aquilo, ou fazer aquilo outro. Obedeça. Abraão não questionou. Diz a Bíblia em Hebreus 11:8, não é? Que Abraão saiu sem saber para onde ia, obedeceu sem questionar. Meu irmão, na vida, aqui um exemplozinho bem bobinho para você. Pergunta à turma de militar, que eles entendem muito disso aqui. Pergunta se um tenente questiona a ordem de um general. Vai, sai preso. Mas por que o senhor está mandando eu fazer isso? Não termina nem a frase, sabe? E como é que você quer questionar Deus? Deus se obedece de maneira absoluta, sem questionamentos. Agora escute, na lei dos judeus, o capítulo mais importante da lei é Deuteronômio, capítulo 6. É a síntese daquilo que Deus quer, e diz que o fim da lei é a obediência. E a síntese desse capítulo é o seguinte, meu irmão: você quer ter uma vida melhor? Obedeça a Deus. Você quer vencer inimigos? Obedeça a Deus. Você quer ser abençoado? Obedeça a Deus. Você quer relacionamento com Deus? Obedeça a Deus. Você quer que Deus opere milagres na sua vida? Obedeça a Deus. E o princípio continua no Novo Testamento, e o maior exemplo é Cristo. Em João 6,38 diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Até Cristo obedeceu. E diz a Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele foi obediente até morte de cruz. E Jesus diz em João 15,14: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Obediência. 1 João 2,4 diz: aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Quer dizer, não tem valor, Deus não considera. Então, querido, aqui está a primeira condição. Se você quer ser bênção, obedeça a Deus. Agora, em segundo lugar, Deus vai dizer uma coisa para Abraão que está aqui nesse texto: sai da tua parentela, sai da tua terra, sai da casa do teu pai. O que Deus está dizendo para ele? Sai desse lugar de conforto, sai desse lugar de estabilidade emocional, sai desse lugar de segurança, deixe suas prioridades e atenda às minhas prioridades. É o que Deus está dizendo para Abraão. Então aqui está a segunda atitude: priorizar Deus na sua vida. Se você quer ser bênção, você vai ter que aprender a dar prioridade a Deus e não às suas prioridades. Porque Deus não aceita ficar em segundo lugar na vida de ninguém, meu amado, meu queridíssimo irmão. Ou Deus tem a prioridade ou ele não tem lugar nenhum. Em terceiro, olha o que Deus está dizendo para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma
terra que eu te mostrarei. Eu vou mostrar para você o centro da minha vontade. É isso que Deus está dizendo para ele. Você, para ser bênção, você vai ter que estar no centro da vontade de Deus. E aprenda, a vontade de Deus é geográfica, posicional, temporal e escriturística. Essas 4 coisas aqui envolvem a vontade de Deus. Você está no lugar que Deus quer que você esteja? Você está na posição que Deus quer que você esteja? Nesse tempo você está fazendo o que Deus quer que você faça? E você obedece a palavra de Deus que engloba tudo isso? Isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus, meu amado. A vontade de Deus, ela tem 3 dimensões. Tem a vontade de Deus geral, isso é para todo mundo. Dou um exemplo, 1 Timóteo 2,4. O desejo de Deus é que todos se salvem, então isso é a vontade de Deus geral. A vontade de Deus é restrita, só para o seu povo. Exemplo, 1 Tessalonicenses 4,3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso é só para o povo de Deus. E a vontade de Deus pessoal é aquilo que Deus quer com você. O que Deus quis de Abraão não é a mesma coisa que quis de José. O que Deus quis de José não é a mesma coisa que quis de Josué. O que Deus quis de Josué não é a mesma coisa que quis de Davi. Deus tem uma vontade pessoal para cada um de nós. Tem alguma coisa que Deus quer de você no centro da sua vontade. A verdade é que o centro da vontade de Deus para Abraão era Canaã. E aí eu posso falar isso aqui para você guardar. O povo de Israel, a vontade de Deus não era nem o Egito, nem o deserto. Sabe qual é o problema? É quando você faz do lugar de passagem e do lugar de processo para a vontade de Deus, o lugar da vontade de Deus. Vai quebrar a cara. Deserto e Egito é lugar de passagem. É lugar de processo para chegar a Canaã, que é o centro da vontade de Deus. Só que eles fizeram do lugar de passagem, do lugar de processo, o centro da vontade de Deus. Vai ter morte, vai ter desgraça. Cuidado, fica esperto, atento, para você não fazer de alguma coisa passageira da tua vida como se fosse o lugar da vontade de Deus. Agora, tem um outro. O profeta Jonas, que Deus manda ele ir a Nínive, ele vai para Tarsis. Você já sabe o que acontece, né? Quando você sai daquilo que Deus quer, te prepare. Tempestade, risco, insegurança, rejeição, e perca de tempo. Quando você vai fora da vontade de Deus. Agora, algo interessante para a gente aprender com Paulo. Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 6, presta atenção a esse texto. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia. E chegando a Mícia, intentávamos ir para Bitínia, mas o Espírito de Cristo nos proibiu. E de Mícia, descemos até Troade, e de noite tivemos uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo estava querendo ir para a Ásia, pregar o evangelho, e Deus disse assim: não, você tem que ir para a Europa. Agora olha que coisa interessante. Pregar o evangelho não é a vontade de Deus, sim ou não? Sim. Então aprenda. Até algo que seja da vontade de Deus pode não ser um lugar para você. Pregar o evangelho é vontade de Deus. Mas para Paulo, pregar o evangelho na Ásia não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era ele pregar na Europa. E você tem que aprender isso. Não, porque é reino de Deus, eu vou fazer. Vai fazer? É essa a vontade de Deus para você? É isso que Deus quer? Porque você pode estar fazendo alguma coisa no mundo espiritual que não é a vontade de Deus para a tua vida. E vai ter problemas. Porque o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Quando você está no centro da vontade de Deus, pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir perseguição, pode vir dia mal. A paz, a tranquilidade no coração. Deus sabe o que está fazendo. Paulo é tão abusado que ele chega a dizer: e agora, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que há de me acontecer, a não ser o que o Espírito me revela. Tribulações e prisões. Olha para onde ele estava todo alegrinho indo. Tu vai para Jerusalém, lá é o centro da minha vontade, mas te prepara que vai ter tribulação e perseguição. Mas ele estava tranquilo, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Quando você está fora da vontade de Deus, qualquer tempestade, qualquer vento forte, você fica desestabilizado, você fica com medo, você não sabe o que vai fazer. Então, querida igreja, querido povo de Deus, estejam no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para eu e você estarmos. Abraão era rico, tinha fazenda, tinha propriedades, tinha terra,
mas ali não era o lugar. Não é em Padã Arã. Sai fora daí. O centro da vontade de Deus para você é Canaã. Então, cuidado com o lugar de conforto. Cuidado com o lugar que é bom. Cuidado com o lugar que aparentemente vai tudo bem. Pode ser o lugar da tua destruição se for fora da vontade de Deus. E o lugar da vontade de Deus tem luta, tem vento forte, tem tempestade, mas tem a vontade de Deus, então você vai prevalecer e você vai vencer.